Olá, seja bem-vindo ao canal Lição de Casa e no vídeo de hoje nós vamos estudar continuar aqui nosso estudo sobre funções da vírgula e hoje nós vamos falar sobre a vírgula quando ela serve para omitir um termo. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto para conseguir usar a vírgula do jeito certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bora lá falar sobre o uso da elipse. A elipse, ela é uma figura de linguagem que serve para omitir um termo. Mesmo que o termo não esteja expresso, a gente pode identificar ele pelo contexto. Vamos falar um pouco sobre isso, porque esse, para mim, particularmente, é uma das coisas mais difíceis que tem na hora de usar a vírgula. Vamos lá. No nosso exemplo aqui, nós preferimos café e eles chá. Aqui acontece uma elipse, então a vírgula está substituindo o verbo preferir. Então, ao invés de dizer nós preferimos café e eles preferem chá, foi usado uma vírgula e aí a gente consegue identificar que aqui seria o verbo, que o verbo foi omitido pelo contexto. Nós preferimos café e eles chá. Esse aqui é um exemplo um pouco mais simples e a gente vai ver que tem outros exemplos que não são tão simples assim. Veio a noite e com ela o silêncio. Esse é um dos exemplos que também dificulta um pouco da gente entender se há aqui uma omissão de alguma coisa. E há. Veio a noite e com ela veio o silêncio. Então essa vírgula aqui, ela é uma elipse e serve para omitir o verbo aqui vir no restante da frase. Deixou a frase fluida, deixou aqui mais leve e, mesmo assim, a gente compreende o sentido, mesmo sem ter um verbo. Outro exemplo. Você trouxe os livros? Geralmente, quando alguém pergunta assim pra gente só responde assim, sim, pronto. E aí, houve o quê? Uma omissão do restante da frase. Sim, eu trouxe, como eu exemplifiquei aqui. Observe que saber identificar pelo contexto o que está omitido é um desafio para a gente e por isso que precisa conhecer essas regras do uso da elipse. Outro exemplo. De manhã, flores. À tarde, folhas secas. Pensa um pouco aí e vê o que está sendo omitido aqui. Está sendo omitido o verbo haver. De manhã, havia flores. Ou existir. De manhã, existiam flores. À tarde, existiam folhas secas ou haviam folhas secas. Aqui você vê que há uma omissão do verbo, mas a gente consegue entender que essa omissão acontece aqui. Chegamos à tarde. Você veja bem, esse verbo, chegamos à tarde, estávamos cansados. Quando você tem a frase, chegamos tarde, estávamos cansados, há uma omissão aqui do sujeito. Mesmo que não tivesse aparecendo isso aqui, nós entendemos qual é o sujeito, se ele é singular, se ele é plural, por quê? Por causa da conjugação do verbo. Então aqui acontece também uma elipse. Você está entendendo a importância de aprender o uso da elipse? São exemplos simples, mas você precisa conhecer as regras para que a gente possa usar do jeito certo, né? Na hora que você estiver lendo um livro, você consiga encontrar a elipse naquela frase. Você está fazendo uma prova de uma questão lá de concurso, você precisa ter essa informação, ter esse conhecimento para responder aquilo que o enunciado pede sobre as elipses. Vamos a outros exemplos que eu tirei de livros para facilitar, para você ver como é importante ler com atenção. Para você ver como é importante ler com atenção e como você pode exercitar aí se a elipse acontece ou não naquela frase. Que está no livro Iracema, de José de Alencar. Linda como a manhã nos campos do Ceará. O que está faltando aqui é o verbo é. Então, é linda como a manhã. Então, a elipse aconteceu na omissão aqui deste verbo. Nessa frase de Carlos Drummond de Andrade, no poema De Sete Faces, você também encontra aqui uma elipse. Vamos lá. Um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Onde acontece a elipse aqui? Aqui. Havia um anjo torto, desses que vivem na sombra. Então, aqui, nessa frase, quem foi a omissão acontece no verbo. Então, aconteceu uma elipse no verbo aqui. E isso a gente precisa encontrar, precisa saber entender isso
para a nossa compreensão sobre aquele texto ficar completa. Agora eu vou deixar para você aqui um exercício. Qual é a elipse dessa frase? Deixe abaixo nos comentários. Cresci, depois vi que não era bem assim.